Olá, o novo marco legal do saneamento básico foi sancionado agora em julho, com vetos a 18 pontos. Um dos principais pontos vetados é o que prevê a obrigatoriedade de licitação imediata para contratos de municípios que hoje têm contratos com empresas estatais. Eu converso sobre o tema com os deputados Geninho Zuliani, do partido DEM de São Paulo, que foi relator do texto na Câmara, e a deputada Alê Silva, do PSL de Minas Gerais. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, programa da rádio e da TV Câmara, gravado especialmente em formato digital, remoto. Olá, deputados, sejam bem-vindos ao Câmara Debate. Bem-vindo, deputado Geninho Zuliani. Muito obrigado pelo convite. Daniela, seja bem-vindo também, Alê. Vai ser um prazer para mim poder falar sobre um tema tão importante para o Brasil. Deputada Alê Silva, seja muito bem-vinda ao Câmara Debate. Eu que agradeço aí pela oportunidade, vocês sempre com essa simpatia, com esse carinho todo especial para conosco, e é uma alegria poder estar aqui e falar de um tema tão importante. Deputada Alê Silva, eu começo perguntando à senhora, o veto especificamente sobre esse item, que trata diretamente dos chamados contratos de programa, em que os municípios firmam com empresas estatais, dispensadas até então de licitação por essa característica de ser estatal, e que inicialmente Câmara, Senado e governadores negociaram com a base do governo, com o próprio governo federal, de que isso teria um prazo de transição e a possibilidade de prorrogação desses contratos por 30 anos. Agora o presidente vetou esse item e determinou a licitação imediata. A senhora acha que isso pode ser revertido, deputada Alê? Bom, a questão de reversão vai caber ao Congresso Nacional, né? Então, a Câmara, Senado. Agora, com referência ao veto propriamente dito, eu defendo o veto porque senão não valeria a pena tanto esforço que nós tivemos para aprovar esse marco, para aprovar um modelo novo de contratações de empresas de saneamento, se ainda nós tivermos que aguardar por mais 30 anos as prorrogações dos contratos ora em andamento. Eu dou isso como exemplo porque eu vivo numa região chamada região do Vale do Aço, em Minas Gerais. Nós temos aqui uma estatal, ou melhor, uma empresa de economia mista que cuida dessa parte do saneamento básico, e a gente sente que justamente por faltar uma concorrência no setor, que o serviço dessa empresa nem de longe fica a nosso contento. É um serviço caro, um serviço ruim, que deixa a população muitas das vezes à mercê, falta d'água, não temos saneamento. Então, assim, eu acho que tudo que vier com a proposta para melhorar esse serviço, principalmente trazendo uma concorrência maior para o setor, é muito bem-vindo. Deputado Geninho Zuliani, o senhor já manifestou que, apesar de concordar no mérito com o que a deputada Alê Silva falou, o senhor gostaria de ver honrado o acordo que ajudou a costurar aí entre deputados, senadores e, naquele momento, governadores e presidência da República. O senhor acha que vai haver um trabalho dos congressistas para derrubada desse veto? Bom, eu concordo plenamente com o que a deputada Alê Silva disse. Foi isso que eu defendi durante toda a trajetória enquanto relator do Marco do Saneamento. Conheço o Minas Gerais, fui no Vale do Jequitinhonha conhecer as condições de saneamento que realmente são péssimas. A população paga por um serviço que não tem qualidade, não tem eficiência. O veto ao artigo 16, ele realmente está descumprindo um acordo que foi feito na Câmara Federal, junto com os governadores, com partidos, inclusive de várias alas ideológicas. Hoje no Brasil, nós não podemos generalizar, dizer que todas as companhias estaduais são péssimas ou todas são boas. Existem boas companhias e companhias que realmente têm dado um péssimo exemplo para o Brasil. O Brasil são 27 estados e a gente vê companhias estaduais com dívidas de 200%, 300% da sua capacidade do seu patrimônio líquido. O que nós defendemos é uma transição do setor. Esse artigo 16 ele não permite que as privatizações aconteçam só daqui a 30 anos. Muito pelo contrário, o que nós estabelecemos é que até março de 2022, novos contratos de até 30 anos poderão ser feitos. Porém, as companhias estaduais hoje estabelecidas no país
terão que provar que tem capacidade econômica financeira dentro de um decreto feito pelo governo federal que vai estabelecer qual será a capacidade de cumprir metas. Então, é como esse novo contrato, esse novo modelo de contrato de programa permitido até março de 2022, nos moldes de uma licitação no que tange o aspecto econômico, financeiro, metas, viabilidade, né, tudo com o olhar do Ministério Público, Tribunal de Contas e, acima de tudo, agora com a agência reguladora, com a supervisão da ANA. Então, obviamente que no meu primeiro relatório eu também não queria essa transição. Lá na Câmara nós somos em 513 parlamentares, mais de 20 partidos representados, todos deputados eleitos democraticamente, e dentro da manifestação de todos, o que foi possível votar na Câmara para chegar num voto de maioria foi com essa transição. Nós conseguimos amarrar essa transição em cima de um decreto que as companhias endividadas, as companhias que não prestam um bom serviço público ao Brasil e que não são eficientes, muito provavelmente, Daniela, não conseguirão assinar nenhum contrato mesmo com a transição. Então, eu estou muito convicto e confiante de que o marco regulatório, da forma que ele foi aprovado na Câmara e no Senado, ele é suficiente, sim, para que o Brasil possa ter uma grande transformação no marco regulatório. Como eu fui, de alguma forma, avalista desse processo de negociação, eu defendo a derrubada desse veto 16. Deputada Alê Silva, a senhora falou aí da sua região, que tem dificuldades na oferta desse serviço. E tem, por outro lado, outras regiões, a maior parte do estado de São Paulo, por exemplo, que tem já um serviço de melhor qualidade. Agora, um dos pontos para equilibrar isso seria a formação de blocos para as concessões. E o estímulo a formação desses blocos também foi vetado, o estímulo federal a essa formação. A gente corre o risco de ver cidades aí que não interessam à iniciativa privada ficarem sem o atendimento nem da privada e nem da pública, que dependeria aí do subsídio cruzado para poder atendê-las? Então, Gabriela, pela análise que eu fiz do texto do veto, na verdade, ele foi vetado por uma questão constitucional, porque a nossa Constituição, ela prevê sobre a obrigatoriedade dos municípios compor algumas bases territoriais. Então, ele foi essa emenda aí, tal, que previa essa formação de bloco, foi vetada por essa questão constitucional. Agora, com relação a algumas regiões ficarem desfavorecidas pelo fato de que a iniciativa privada talvez não fosse se interessar por aquela cidade, por aquela região, talvez porque não teria aí muita visibilidade de lucratividade para essas empresas, pela análise que eu fiz do texto, né, da lei propriamente dita, há uma previsão ali de que o governo, né, local, o Estado, viria com algum tipo de estímulo, algum tipo de subsídio para que essa empresa vencedora aí na licitação faça esse serviço naquela região. Então, quer dizer, se de repente for um local de difícil acesso, que vai gerar um custo maior, o contratante, nesse caso, vai oferecer um plus, né, para que ela possa cobrir aí gastos maiores do que os previstos inicialmente, ou até um estímulo maior para que ela se interesse de trabalhar naquele local. Mesmo porque nesse marco de saneamento, na própria legislação, existe uma meta, né, que até 2033, salvo engano, nós temos que ter aí pelo menos 99% da nossa população urbana atendida com água tratada e com esgoto tratado. A gente também tem que analisar muito bem mais a fundo a legislação, no que tange toda essa regulamentação, até mesmo para controle dos custos, né, para com a população mais carente. Volto a dar o meu exemplo aqui na nossa região, é muito triste a gente ver que da noite para o dia, pessoas que pagavam uma taxa X pela água tratada, agora estão pagando X elevado ao quadrado por uma água tratada com esgoto tratado, né? E pela análise que eu fiz do texto na integralidade, pela regulamentação, que também cabe ao Congresso Nacional, principalmente a Câmara de Deputados, que eu faço parte, acompanhar, é saber se todo o cumprimento dessas metas não vai prejudicar essas pessoas mais simples e mais carentes. Deputado Geninho Zuliani, como é que a senhora avalia esse formato final aí que saiu para os blocos
com o veto ao incentivo federal para a formação dos blocos e também a obrigatoriedade para os blocos das regiões metropolitanas? Olha, Daniela, esse é o segundo veto que eu defendo a derrubada, até porque isso foi um trabalho inicial na comissão especial, depois no plenário, foi muito discutido no país. O que nós temos que entender é que o saneamento básico é diferente, por exemplo, da energia elétrica, quando foi privatizada. A energia elétrica não é como o saneamento, que a titularidade é municipal, então nós temos que construir um relatório para atender 27 estados no Brasil, com realidades diferentes, onde tem mais de 5 mil municípios que são titulares dos serviços. Sem contar que cada município, muitos depende um do outro, do mesmo rio, da mesma bacia hidrográfica, para poder viabilizar o seu sistema de abastecimento e também de tratamento de esgoto. Algumas regiões do país, com a privatização, vão arrecadar muito dinheiro, fazer as obras necessárias, e outras regiões não. E principalmente as cidades pequenas, onde a água está distante, as adutoras são distantes, existe uma seca comprovada, principalmente nos países do norte, no nordeste, tem muita dificuldade de acesso à água e também tem dificuldade nos investimentos para o tratamento de esgoto. Essas cidades pequenas, muito provavelmente, se elas colocarem uma licitação no mercado, não vai ter interessado uma empresa privada que vai fazer um investimento numa cidade de 3 mil habitantes, onde os investimentos são muito altos. E ainda levando em consideração a questão da renda familiar com capacidade de pagamento pequena. Então, nós colocamos no texto que os investimentos do governo federal a fundo perdido, que tem sido uma média de 10 bilhões por ano, ele não seja mais destinado às capitais, à região metropolitanas, e sim a esses pequenos municípios. Justamente como a deputada ali falou, o munícipe não pode pagar essa conta de água mais alta pelos investimentos. Ele tem uma capacidade de pagamento, ela tem que ser respeitada. Por isso que a ANA, a Agência Nacional de Águas, ela vai de forma macro regulamentar as pequenas e as regionais agências reguladoras para que os investimentos aconteçam, que dê segurança jurídica para os vencedores do contrato e, acima de tudo, que a conta de água e esgoto não suba. E como é que fecha uma equação dessa? Com esses 10 bi a fundo perdido. Então, esses 10 bilhões, ele será usado exatamente para financiar a fundo perdido pequenas regiões e regiões inviáveis, para garantir os investimentos. Isso no caso de derrubada do veto, né, deputado? Por isso que nós defendemos derrubar o veto, para que os blocos sejam mantidos, para que o subsídio cruzado seja mantido, onde uma cidade rica, com 200, 300 mil habitantes, possa ajudar a custear as cidades pequenas com mais dificuldade, além de contar com essa garantia, que também foi vetada, de todo o dinheiro do saneamento ser investido nas regiões mais pobres do país. Agora, deputada, avançando um pouco no tema, deputada Lei Silva... Gabriela, tem como depois eu voltar um pouquinho nele? Como assim, deputada? A senhora quer falar desse veto específico, de investimento nos blocos? Pode falar agora, deputada. É porque pela análise que eu fiz do texto integralmente, mesmo com os vetos, esse subsídio, esse estímulo do governo para com essas regiões menos favorecidas, ele continua, ele persiste, porém não na forma de bloco, mas sim observando o que a Constituição já prevê, que é a vinculação dos municípios às regiões, tá ok? Na verdade, Daniela, o artigo que nós garantíamos que todo o dinheiro público a fundo perdido, que iriam somente para as regiões através dos blocos, porque se um prefeito ele é dono do seu serviço de água e esgoto, o que faz ele ter estímulo para aderir ao bloco? Esse subsídio do governo federal. Então, isso foi muito negociado com o governo durante a relatoria, negociado com o Senado. Então, é fundamental que esse dinheiro chegue nos municípios através da formação dos blocos, para garantir o subsídio cruzado, que é o que vai dar sustentação à equação do saneamento. Deputados, a gente vai ter que ir para a nossa última rodada, com as considerações finais dos senhores, e a expectativa de se vai haver votação desses vetos, e derrubado ou não, nas próximas semanas, ainda mais que estamos passando aí por um período de pandemia em que as votações do Congresso Nacional estão ocorrendo de forma remota. Deputada Lei Silva, suas considerações finais. Bom,
Com relação à derrubada ou não de vetos, é muito bom destacar que nós temos que observar sempre a nossa Constituição Federal para não corrermos o risco de derrubar um veto que está ali assegurando a aplicabilidade da Constituição Federal. Outra coisa também que é muito importante destacar, sempre quando eu principalmente analiso um veto pela derrubada ou pela manutenção, independente da orientação do meu partido, eu observo se aquele veto a ser derrubado, de repente, não pode trazer um custo orçamentário ainda maior para a União, para os estados, para o município, que pode trazer aí um desequilíbrio fiscal, o que é ruim para todo geral, para toda a população. O que eu espero é que, a partir do momento que esse marco do saneamento seja efetivamente sancionado, que venha a surtir os efeitos aqui, é que realmente aumente a concorrência, que nós podemos investir também no setor privado para, enfim, levar saneamento e água tratada aí para todas as pessoas do Brasil, porque realmente é muito triste. A gente vai para os interiores, a gente vê que, apesar de tantos e tantos anos, esse trabalho está com estados, municípios, ele não tem alcançado o objetivo final, que é o bem-estar das grandes massas. Muito obrigada. Obrigada, deputada Alê Silva. Deputado Geninho Zuliani, suas considerações finais. E a expectativa em relação à votação dos vetos. O Brasil ganhou muito com a sanção presidencial desse marco, entrando em vigor. Nós temos aí um cenário de vergonha a nível mundial, famílias que perdem aí 15 crianças por dia pela falta de saneamento no Brasil, pelas doenças que o saneamento traz. Hoje, com essa crise sanitária, é fundamental que o saneamento avance. E vou defender, Daniela, esses dois vetos sejam derrubados. Tanto o veto do subsídio cruzado, dos blocos, para que o governo invista somente nas regiões mais pobres e não faça investimentos altos aonde o próprio sistema se viabiliza. E também vou defender essa transição, para que as empresas estatais possam se organizar e fechando naturalmente, e se privatizando, fazendo as concessões, para que ela não perca valor de mercado, e foi isso que nós acordamos. Eu acho que o acordo que o governo participou, que o governo deliberou, é muito importante ser cumprido, até para o governo que está passando por uma fase de restabelecer a sua relação com o parlamento brasileiro, é muito importante que ele cumpra a sua palavra, mas independente disso, eu tenho certeza que já é um avanço fundamental para o país. Vou trabalhar para que esses dois vetos sejam derrubados, e a expectativa, segundo os interlocutores que eu conversei da Câmara, com os líderes e com o Palácio, é que esse veto não seja votado rapidamente, mas sim em até 30 dias. Então nós vamos trabalhar bastante para derrubar esse veto com os argumentos e, se possível, ainda com o próprio apoio do governo, que vai voltar atrás e vai cumprir a palavra dele. Ok, obrigada, deputado Geninho Zuliani. Nós estamos chegando ao fim desta edição do Câmara Debate. Eu sou Daniela André e conversei com os deputados Geninho Zuliani, do Partido DEM de São Paulo, e Alê Silva, do PSL de Minas Gerais. Obrigada por sua audiência e até a próxima edição.